Você provavelmente já viu um meme que dizia: quando eu tô tendo um dia ruim, eu assisto The Bear porque o Carmy sempre vai ter um dia pior do que o meu. Você está ouvindo Além do Prato, um podcast de cozinheiros. Mas na verdade é que, se você parar pra analisar, ele vai estar sempre tendo um dia ruim. E não é porque aquele chefe maluco bagunçou a cabeça dele, porque a vida dele já estava bagunçada muito antes dele chegar lá. A família dele já era bagunçada a vida toda. E o que ele fez não foi tentar quebrar esse ciclo de brigas e estresses diários. Ele decidiu fugir daquilo tudo e encontrar uma vida melhor fora daquele ambiente. Sendo que não foi bem isso que aconteceu. Eu acredito que, por conta da série também ser uma comédia dramática, o Carmy não vai ter um final feliz. Talvez ele até não tenha um final tão frustrante. Mas eu acredito que a série ela fala muito mais sobre o núcleo do que tá acontecendo do que se o restaurante vai fazer sucesso ou não. Tudo isso acontecer dentro de uma cozinha é só uma consequência de ser um ambiente também muito crítico e estressante, que acaba enfatizando todos os problemas dos personagens. E aí você pode até me perguntar: o que você acha que vai acontecer? Como que você acha que a série vai acabar? Se for pra pensar exatamente o que eu acho dentro da minha cabeça, eles não conseguem a estrela Michelin. Eu acho que o restaurante fecha porque o Carmy, ele precisa sair de toda aquela ansiedade, pânico e frustração que ele vive ali dentro. Pra mim é uma realidade muito utópica de que o Carmy consiga se relacionar bem com os outros e acabe largando mão do controle. Ele já tem uma obsessão por controle muito grande, então eu acho que por conta dessa obsessão ele não vai conseguir manter. Assim como a gente pode ver que no último episódio da última temporada, se eu não me engano, ele fica preso dentro do frigorífico e surta. Porque a jornada do Carmy é muito mais interna do que externa. O restaurante, ele não é só um lugar, ele também representa uma metáfora. É a tentativa do Carmy dar sentido para um luto, é o símbolo do controle de um mundo onde ele não tem mais controle sobre nada na vida, e o espaço de um conflito do passado conturbado familiar, desestruturado, e essa busca de um novo começo. Só que para ter o restaurante, exige que o Carmy tenha relações humanas saudáveis. E é algo que ele não sabe nutrir. E o sucesso do restaurante depende diretamente da evolução dele. Na minha percepção, isso não é nenhum final triste, mas é um final muito mais realista e coerente com o que a série propõe do que pensar que eles vão conseguir uma estrela, vão viver super felizes e comandarem um restaurante em Chicago, enquanto todos ao redor estão fechando. Até porque cada cena é muito bem planejada, muito bem colocada, dando dicas pro telespectador. E isso também acontece na série Ruptura. O tempo todo você fica esperando os passos dos próximos personagens, um palpite na sua mente do que pode acontecer. A cada cena você tenta pensar que pode ser uma pista para os próximos capítulos. Mas voltando para The Bear, ainda existe a chance dele se tornar aquilo que ele mais temia, o chefe que traumatiza as outras pessoas. E nesse caso, principalmente com a Cid. Até porque os outros ao redor dele já estão acostumados com a gritaria, o estresse, o trauma. Então, de certa forma, eles têm uma casca mais grossa para aguentar aquilo tudo. Enquanto a Cid é o talento bruto. E quanto mais o Carmy tenta alcançar a perfeição, mais ele reproduz essa toxicidade. Ele desvaloriza ou ignora as opiniões da Cid em momentos muito chave, como a cena do tasting menu. Ele não se comunica bem, deixando ela no escuro, mudando os planos sem avisar. Ele trata ela como assistente, não como igual. E para fechar isso tudo, ele falha na parte mais importante, que é a confiança. Até o final da terceira temporada, a gente consegue perceber que a Cid ela tá próxima de atingir um ponto muito crítico, como se ela fosse uma bomba relógio. Ela aguenta muito, mas ela também não é boba, e você consegue perceber que ela já tá percebendo os padrões do Carmy. Ao mesmo tempo, ela sabe que não é possível construir uma carreira de sous-chefe saudável ao lado de um chefe que é instável. E ela sabe também que, por mais esperançosa que ela esteja, vai chegar um ponto, no ritmo do que as coisas estão indo, que ele vai acabar quebrando a confiança dela. A Carmy e o Cid são exatamente o coração emocional da série. Isso não significa que eles vão ficar juntos e virar um casal maravilhoso, mas é sobre a história de parceria deles. Até porque seria o plot twist mais maluco da minha vida se eles acabassem juntos romanticamente falando. Eu não duvido nada dos roteiristas, mas ao mesmo tempo eu acho que foge totalmente do que a série propõe desde o início. Ainda há um espaço para salvação? Sim, mas para isso acontecer, o Carmy tem que perceber que ele está reproduzindo esse ciclo de abuso. E a Cid não pode aceitar menos do que ela merece. Então rola um conflito entre os dois personagens, porque um dos dois ou os dois vão ter que ceder
de uma certa forma, para que seja redefinido a liderança dentro da cozinha. Claro que a série faz justamente isso para você ter essa dúvida dentro da sua cabeça. Será que ele vai quebrar esse ciclo ou será que vai ser a Sid que vai quebrar saindo? O trauma do Carmy não vem só de um chefe abusivo e do falecimento do irmão dele. Tá impregnado em toda a formação dele como um chefe, que é uma cultura que romantiza esse sofrimento e solidão. Como a gente vê na vida real, esses chefes de cozinha super famosos e bem-sucedidos, que geralmente são pessoas horríveis de se trabalhar, como se para alcançar o sucesso essa fosse a única maneira. Outra coisa muito interessante que acontece com ele é que ele não sabe viver fora do caos. Por exemplo, quando as coisas estavam dando certo com a Claire, ele surta, o que faz a gente pensar que se for por esse caminho, um ambiente de trabalho saudável não vai ser a melhor coisa do mundo para ele, porque o problema não está no ambiente, está no padrão emocional dele. Se a gente for pensar de uma forma muito mais psicológica, para o trauma dele ser curado, exige uma terapia muito intensa e o afastamento dele da cozinha, que é o lugar onde ele se traumatizou. Só que onde é que ele consegue se manter bem? No caos, controlando tudo. E onde é que ele consegue fazer isso? Dentro da cozinha. E você também pode dizer assim pra mim, Bia, mas e quando ele tava em Copenhague? Ele tava super bem, ele tava super feliz. Por ser um lugar disciplinado, com uma rotina muito bem estruturada, sem aquele drama familiar por perto e com o anonimato de que ali ele é só um cozinheiro, isso cria uma bolha de segurança emocional. Só que não era real, porque ao invés dele enfrentar os demônios dele, ele só colocou tudo num cofre. Ele foi pra lá pra justamente sair dessa sombra familiar e se tornar um chefe sério. E talvez esse tenha sido aquele momento de que algo muito bom acontece antes de algo muito ruim acontecer. Depois disso é só água abaixo. O chefe traumático, a morte do irmão, o fardo dele ter que ficar com o restaurante do irmão, sendo que ele não validava as ideias e desejos do Carmy de construírem algo juntos. O problema é que o Carmy, ele já viveu o sonho e foi isso que destruiu ele. Ele é um chefe incrível, ele já teve as melhores experiências, ele já cresceu ali. Só que quando ele alcança todo esse sucesso e poder, ele também é destruído por esse sonho. Com um chefe traumático, onde naquela época ele dizia que morria um pouco todos os dias. A chefe do restaurante de Copenhague e o Carmy, eles têm uma cena no final da série muito sutil, muito delicada, que faz você pensar até que ela é inofensiva pra série. Ele pergunta pra ela se fosse o seu restaurante, o que você faria? E ela fala pra ele que ela tornaria divertido ou então ela não faria. E diversão não é uma palavra que tá no vocabulário do Carmy. É totalmente o oposto do que ele vive. Com isso, ela planta uma sementinha na cabeça dele. Porque até agora, o Carmy via a excelência como um sinônimo de sofrimento. E essa fala coloca a ideia de que é possível ser bom e leve ao mesmo tempo. Isso também é um lembrete de que cozinhar é humano e não heróico. A fala dela é quase um anti-fine dining, porque a gente está acostumado a entender de que um ambiente disciplinado, ele também é um ambiente estressante. E eu acho genial ela falar isso, porque o restaurante dela em Copenhague representa o Noma, que é um restaurante em Copenhague 3 estrelas Michelin, que hoje é considerado o melhor restaurante do mundo. E mesmo com toda essa disciplina e necessidade de excelência, ela tornou divertido e leve. Então, para que algo assim, como o restaurante em Copenhague, aconteça no restaurante The Bear em Chicago, o Carmy precisaria passar pela temporada inteira se curando para que a gente possa ver um final feliz na série. Ele se curar também diz que ele precisaria se afastar da cozinha. Nós já sabemos que a Sid é muito boa, ela consegue aguentar o tranco, mas será que ela teria essa capacidade e excelência de fazer tudo sozinha? Porque no episódio que o Carmy fica preso dentro do frigorífico, ela apagou o incêndio. Ela conseguiu trabalhar sob pressão, mas dentro de um estado de adrenalina muito absurdo. E isso é uma coisa de um dia. Será que ela conseguiria fazer isso todos os dias? Eu confesso que eu tô muito ansiosa por essa temporada e eu espero que vocês também. The Bear estreia no Disney Plus no dia 25 de junho. E me conta também aqui embaixo, se você ficou até agora, se você concorda com tudo que eu falei ou se você tem teorias ainda melhores do que pode acontecer. Você ouviu Além do Prato, um podcast de cozinheiros.